Vamos agora falar um bocadinho sobre as orações subordinadas que são introduzidas por que. No 7º ano, os alunos aprendem novas orações e estas orações são introduzidas por palavras semelhantes, o que. E estamos a falar de orações subordinadas substantivas completivas e de orações subordinadas adjetivas relativas. Elas são diferentes, mas o facto de serem introduzidas pela mesma palavra, o que, para além de outras, obviamente, mas para além de serem introduzidas então pela mesma palavra, elas geram então dúvidas aos alunos que, por vezes, não conseguem distinguir as completivas das adjetivas relativas. Como podemos então ajudá-los nesta tarefa? Em primeiro lugar, fazê-los perceber que existem orações que são selecionadas por verbos. Estamos a falar das orações substantivas completivas. Estas orações são então selecionadas pelo verbo da frase, que necessita de algo que lhe complete o sentido, e estas orações, por isso, acabam por desempenhar a função sintática, por exemplo, de complemento indireto, que é uma função sintática essencial na frase. Neste exemplo, o Francisco sabe que chegamos amanhã. O verbo saber seleciona um complemento indireto, que neste caso é então desempenhado por uma oração. Sendo então uma oração que completa o sentido do verbo, é substantiva completiva e não pode ser retirada da frase. Portanto, as substantivas completivas são selecionadas por verbos. Já no que diz respeito às outras orações, às adjetivas relativas, os alunos devem perceber que estas não são selecionadas por nenhuma palavra da frase, mas que modificam os nomes que podem existir na frase. Por exemplo, primeira frase. O Francisco, que te apresentei no domingo, foi campeão de voleibol. O que nós temos aqui, e o que está destacado a azul, é uma oração adjetiva relativa explicativa. É explicativa porque ela apresenta uma explicação relativa ao Francisco, portanto, introduz informação adicional. É uma oração que é acessória na frase, pode ser retirada, a frase continua a fazer sentido, e ela não é selecionada, mas ela modifica o nome que a antecede, neste caso, o nome Francisco. E, portanto, é então uma oração com um comportamento diferente. Já no segundo exemplo, temos o Francisco gosta muito do casaco que lhe ofereceste. Temos também um exemplo de uma adjetiva relativa, mas neste caso é restritiva. Ela vai limitar, vai restringir o nome a que se refere, neste caso o nome casaco, e, mais uma vez, não é uma oração selecionada por um verbo, nem por qualquer outro elemento da frase, mas é uma oração que está a modificar o nome casaco. Portanto, é também acessória, pode também ser retirada da frase sem que esta perca o seu sentido. Um outro critério que pode ser uma mais-valia na distinção destas orações é também percebermos a que classe de palavras pertence a palavra que. Eu tenho referido que, de forma genérica, como sendo uma palavra, sendo que ele pode pertencer à classe da conjunção ou à classe do pronome. E a distinção da subclasse a que pertence é também uma ajuda na distinção destas orações. Voltemos então ao exemplo do Francisco. Francisco sabe que chegamos amanhã. Neste caso, nós estamos perante uma oração subordinada substantiva completiva, uma vez que nós temos um verbo na frase, o verbo saber, que seleciona um complemento direto, que é então apresentado sob a forma de oração. Esta oração, como disse há pouco, completa o sentido do verbo e, portanto, é uma oração que é introduzida por uma conjunção. Esta oração é essencial na frase e a palavra que a introduz, o que pertence então à classe das conjunções. Relativamente às outras orações, às adjetivas relativas, nós neste caso já não estamos perante conjunções. Vamos ver outra vez os exemplos. O Francisco, que te apresentei no domingo, foi campeão de voleibol e voltamos então a perceber que a oração, a adjetiva relativa explicativa, é uma oração acessória na frase, não é essencial e pode ser retirada. E relembramos também que é uma oração que está a modificar o nome. Ou seja, o que introduz esta oração remete para o nome que antecede. Nesse caso, referindo-se ao nome, não estamos perante um pronome e não uma conjunção. Portanto, neste caso, a palavra que pertence à classe dos pronomes.
O mesmo vai acontecer se estivermos perante uma oração subordinada adjetiva relativa restritiva, como o Francisco gosta muito do casaco que lhe ofereceste. Da mesma forma, o que está a introduzir uma oração que é acessória e é uma oração que introduz algo que se refere ao nome que antecede. Portanto, referindo-se ao nome que antecede, o que, mais uma vez, pertence à subclasse dos pronomes. E, portanto, é um critério essencial na distinção da classe a que pertence a palavra que. Portanto, retomando esta ideia, as orações que são introduzidas por que, quando são orações substantivas completivas, neste caso o que pertence à classe das conjunções, quando estamos perante orações que são introduzidas pela palavra que, mas que são orações adjetivas relativas, sejam elas explicativas ou restritivas, estamos então perante um que pertence à classe dos pronomes, uma vez que o que introduz uma oração que se refere ao nome que antecede. Em síntese, como é que podemos então ajudar os alunos a distinguir melhor as orações introduzidas por que? Em primeiro lugar, alertá-los para o facto de algumas orações serem selecionadas por verbos e, neste caso, essa oração é essencial na frase porque completa o sentido do verbo. Estamos a falar então das substantivas completivas. Referir também que há outras orações que, não sendo selecionadas por nenhum elemento da frase, modificam os nomes. Se modificam os nomes, são então orações que apresentam informação relativa a esse nome, quer seja uma informação adicional, quer seja uma informação mais restrita, e estamos então a falar das orações adjetivas relativas. E, finalmente, uma outra ajuda é tentar perceber a que classe de palavras pertence o que introduz estas orações, sendo que no caso das substantivas completivas estamos perante uma conjunção e no caso das adjetivas relativas estamos perante um pronome.